Há alguém que anda por aí, de Júlio Cortázar. Conto. Você se deitou a teu lado. A G.H., que me contou isto com uma graça que não encontrará aqui. Quando tinha visto nu pela última vez? Quase não era uma pergunta. Você estava saindo da cabine, ajustando o sutiã do biquíni, enquanto procurava a silhueta de seu filho, que a esperava à beira do mar. Então isso é em plena distração, a pergunta, mas uma pergunta sem verdadeira vontade de resposta. Antes uma carência subitamente assumida, o corpo infantil de Robert, na ducha, a massagem no joelho machucado, imagens que não voltavam desde sabe-se lá quando. Em todo caso, muitos meses desde a última vez que eu tinha visto nu, mais de um ano, o tempo para que Roberto lutasse contra o rubor, cada vez que, ao falar, lhe saía um falsete, o fim da confiança, do refúgio fácil entre seus braços quando algo doía ou incomodava, outro aniversário, os 15 anos, 7 meses atrás. Então, a porta do banheiro, chaveada, o boa noite com o pijama vestido, sozinho no quarto, às vezes mal cedendo ao costume de pular o pescoço, violento carinho e úmidos beijos. Mamãe, mamãe querida, Denise querida, mamãe ou Denise, segundo o humor, e a hora. Tu, o filhote, tu, Roberto, o filhotinho de Denise, estendido na praia olhando as algas, que desenhavam o limite da maré, levantando um pouco a cabeça para olhar. Você que vinha das cabines, apertando o cigarro entre os lábios, como uma afirmação enquanto a olhavas. Você se estendeu a teu lado e tu te endireitaste para apanhar o maço de cigarro e o isqueiro. Não, obrigado, ainda não. Disse você tirando os óculos de sol da bolsa que tinhas vigiado enquanto Denise trocava de roupa. Queres que vá te buscar um uísque? Perguntaste-lhe. Melhor depois de nadar. Vamos agora? Sim, vamos, disseste. Dá no mesmo. Não é verdade? Para ti tudo dá no mesmo nesses dias, Roberto. Não sejas boba, Denise. Não é uma censura. Compreendo que estejas distraído. Ufa, disseste, desviando o rosto. Por que não veio à praia? Quem? Lilian? E eu sei. Ontem à noite não se sentia bem. Foi o que me disse. Também não vejo os pais dela. Disse você varrendo o horizonte com um lento olhar, um pouco míope. Precisamos ver no hotel se há alguém doente. Eu vou depois, dissesse áspero, cortando o assunto. Você se levantou e a seguiste a uns passos. Esperaste que se atirasse na água para entrar lentamente, nadar longe dela, que levantou os braços e te acenou. Então nadastes em estilo borboleta, e quando fingiste bater nela, você o abraçou rindo, dando-lhe tapinhas, o mesmo moleque bruto de sempre, até no mar com machucas dos pés. Brincando, escapulindo, acabaram por nadar com lentas braçadas mar afora. Na praia, apequenada, a silhueta repentina de Lilian era uma pulguinha vermelha, um pouco perdida. Que se lixe, dissestes antes que você levantasse o braço chamando-a. Chegou atrasada, pior para ela. Nós continuamos aqui. A água está ótima. Ontem à noite tu a levastes a caminhar até o cabo e voltastes tarde. Úrsula não ficou zangada com Lilian? Por que se zangaria? Não era tão tarde? Lilian não é um bebê. Para ti, não para Úrsula, que ainda vê com um babador, e nem se fale-se de José Luís, porque esse não se convencera nunca de que a menininha já tem suas regras no dia certo. Ah, tu com as tuas grosserias, disseste orgulhoso e confuso. Vamos correr até o espigão? Denise, te dou 5 metros de vantagem. Fiquemos aqui e correrás com Lilian, que na certa te vence. Fosse com ela para a cama ontem? O quê? Mas tu, engoliste água, boboca, disse você agarrando-o pelo queixo e tentando empurrá-lo de costas. Era lógico, não é? Tu a levaste de noite pela praia, voltaram tarde. Agora, Lilian aparece à última hora. Cuidado, burro.
me batesse outra vez no tornozelo. Nem no mar a gente está segura contigo. Fazendo-se uma prancha que você imitou sem pressa, tu ficaste calado, como que esperando, mas você também esperava e o sol ardia nos seus olhos. Eu quis, mamãe, disseste, mas ela não. Ela quisesse de verdade ou só com palavras? Acho que ela também queria. A gente estava perto do cabo e ali seria fácil, porque eu conheço uma gruta que... Mas depois não quis, se assustou. O que vai fazer? Você pensou que 15 anos e meio eram muito poucos anos? Pegou a cabeça dele, beijou nos cabelos, enquanto tu protestavas, rindo, e agora sim, agora realmente esperavas que Denise continuasse te falando disso, que incrivelmente fosse ela que te estava falando disso. Se achaste que Lilian queria, que não fizeram ontem, farão hoje ou amanhã. Vocês são dois menininhos e não se amam de verdade, mas isso não tem nenhuma importância, é claro. Eu a amo, mamãe. E ela também, tenho certeza. Dois menininhos, repetiu você. E é por isso exatamente que eu estou te falando. Porque se vais para a cama com Lilian esta noite ou amanhã, na certa que vão fazer as coisas como os desajeitados que são. Olhaste-a entre duas ondas suavezinhas, você quase riu em sua cara porque era evidente que Roberto não entendia. Agora estavas como que escandalizado, quase temendo que Denise pretendesse explicar-te o ABC, minha mãe. Nada menos que isso. Estou dizendo que nem tu, nem ela terão o menor cuidado, bobinho. E que o resultado desse final de veraneio pode bem ser que Úrsula e José Luiz saiam com a filhinha grávida. Entendestes agora? Não disseste nada mais claro que entendeste. Vinhas entendendo, desde os primeiros beijos com Lilian. Tu te interrogaras e depois tinhas pensado na farmácia e ponto final. Disso não passavas. Talvez me engane, mas pela cara de Lilian acho que não sabe nada de nada. Pode ser que em teoria, mas dá no mesmo. Fico contente por ti se queres, mas já que és um pouco mais velho que ela, cabe a ti tratar disso. Te viu meter a cara na água, esfregá-la forte, ficar olhando para ela como quem acata chateado. Nadando devagar e de costas, você esperou que se aproximasse de novo para te falar disso mesmo, que tu tinhas estado pensando todo o tempo, como se estivesse no balcão da farmácia. Não é o ideal, eu sei, mas se ela não fez, nunca acho difícil falar em pílula, sem considerar que, aqui, eu também tinha pensado nisso. Disseste com tua voz mais grossa. Então o que estás esperando? Compra e fica com elas no bolso, mas presta atenção. Não te esqueças. Usa. Tu mergulhaste de repente, puxaste-a de baixo até fazê-la gritar e rir, envolveste-a em um colchão de espuma e de palmadas de onde as palavras te saíam aos pedaços. Quebradas por espirros, golpes de água, não te animavas, nunca tinhas comprado isso e não te animavas. Não saberias fazê-lo. Na farmácia estava a velha Deucasse. Não havia vendedores homens. Tu sabes, Denise. Como é que eu vou pedir isso? Não vou poder, tenho vergonha. Com 7 anos tinha chegado uma tarde da escola com um ar envergonhado. E você que nunca o apressava nesses casos tinha esperado até que a hora de dormir te enroscasse em seus braços. A anaconda mortal, como chamavam o jogo de abraços antes do sonho. E bastara uma simples pergunta para saber que em um dos recreios começara a comichar sua virilha e o cozinho que te havias coçado até sair sangue e que sentias medo e vergonha, porque pensavas que talvez fosse sarna, que tinhas te contagiado com os cavalos de Dom Melcor. E você, beijando entre as lágrimas de medo e confusão que te inundavam o rosto, estenderam de barriga para baixo, separaram suas pernas e depois de olhá-lo muito, tinha visto as picaduras de percevejo ou de pulga, coisas da escola, mas não é sarna. Frangote, tu coçaste até sair sangue. Tudo tão simples, álcool e pomada com esses dedos que acariciavam e acalmavam. Sentir-te do outro lado da confissão, feliz e confiante. Claro que não é nada, bobo,
Dorme, e amanhã pela manhã eu olho de novo. Depois em que as coisas eram assim, imagens voltando de um passado tão próximo, entre duas ondas e dois risos, e a brusca distância decidida pela mudança da voz, o pomo de Adão, o buço, os ridículos anjos, expulsores do paraíso. Era para zombar, e você sorriu debaixo d'água. Coberta por uma onda como se fosse um lençol, era para zombar, porque no fundo não havia nenhuma diferença entre vergonha de confessar uma comichão suspeita e de não se sentir o bastante crescido para fazer frente à velha Deucácia. Quando de novo te aproximaste sem olhá-la, nadando como um cachorrinho à volta de seu corpo boiando, você já sabia o que estavas esperando entre ansioso e humilhado, como antes quando tinhas de entregar-te a seus olhos e às suas mãos que te fariam as coisas necessárias. E era vergonhoso e doce. Era Denise tirando-te, uma vez mais, uma dor de barriga ou uma cãibra na panturrilha. Se é assim, irei eu mesma, disse você. Parece mentira que sejas tão bobo, filhinho. Tu? Tu vais? Claro, eu, a mamãe do neném. Não há de ser a Lília, imagino. Denise, porra! Estou com frio, disse você quase duramente. Agora sim aceito o uísque, mas antes vamos correr até o espigão. Sem vantagem, ganho assim mesmo. Era como levantar lentamente um papel carbono e ver debaixo a cota exata do dia seguinte. O almoço com os pais de Lina e o Sr. Guzzi, técnico em caracóis, a cesta longa e quente, o chá, contigo que não aparecias muito mais a essa hora, era o ritual, as torradas no terraço, à noite pouco a pouco. Você quase tinha pena de te ver assim com o rabo entre as pernas, mas também não queria quebrar o ritual, esse encontro vespertino em qualquer lugar onde estivesse, o chá antes das coisas pessoais. Era óbvio e patético que não soubesses defender-te, pobre Roberto, que fosses ainda o filhotinho passando manteiga e mel, sacudindo o rabo, filhotinho em turbilhão, engolindo torradas entre frases também engolidas pela metade. De novo chá, de novo cigarro. Raquete de tênis, faces da cor do tomate, bronzeado por todos os lados, Lilian procurando-te para o cinema antes do jantar. Você se alegrou quando saíram. Tu estavas realmente perdido, não encontravas teu lugar. Era preciso deixar-te sair tranquilo do lado de Lilian. Lançados a esse para você incompreensível intercâmbio de monossílabos, risinhos e empurrões da nova onda que nenhuma gramática esclareceria e que era a própria vida rindo-se, uma vez mais, da gramática. Você se sentia bem assim sozinha, mas de súbito, algo como a tristeza, esse silêncio civilizado, esse filme que só eles veriam. Vestiu umas calças e uma blusa que sempre lhe fazia bem vestir, e desceu pelos moles, parando diante das vitrines das lojas e no quiosque, comprando uma revista e cigarros. A farmácia do povoado tinha um anúncio em neon que lembrava um pagode tartamudo, e debaixo desse incrível coifa, verde e vermelha, o salãozinho cheirando a ervas medicinais, a velha Deucácia e a empregada jovem, a que de fato te dava medo, embora somente houvesse falado da velha Deucácia. Estavam lá 2 clientes enrugados tagarelas, que necessitavam de aspirinas e pílulas para o estômago, que pagavam, mas custavam a sair. Olhando as vitrines e fazendo durar um minuto, um pouco menos aborrecido que os outros em suas casas. Você lhes virou as costas sabendo que o local era tão pequeno que ninguém perderia palavra. E depois de concordar com a velha que o tempo estava uma maravilha, pediu-lhe um frasco de álcool, como quem concede um último prazo aos 2 clientes que não tinham nada mais a fazer ali. E quando chegou o frasco e os velhos continuavam contemplando as vitrines com alimentos para a criança, você baixou o que pode a voz. Preciso algo para o meu filho, que ele não se anima a comprar. Sim, exatamente. Não sei se vem em caixas, mas em todo caso, dê-me uma porção. Logo ele se arranjará por sua conta. Engraçado, não é? Agora que eu havia dito, você mesma podia responder que sim, que era engraçado, e quase jogar o riso na cara da velha Deucácia, sua voz de papagaio empalhado
explicando, sob o diploma amarelo entre as vitrines. Vem envelopinhos individuais e também caixas de 12 e 24. Um dos clientes permanecera olhando como se não acreditasse, e o outro, uma velha metida em uma miopia e uma saia até o chão, retrocedia passo a passo, dizendo: boa noite, boa noite. E a empregada mais jovem, divertidíssima: boa noite, senhora de parto. Velha Delcasse engolindo por fim a saliva, e antes de se virar, murmurando enfim: é duro para a senhora, porque não me disse para passar aos fundos da farmácia? Você imaginando-te a ti na mesma situação, sentindo pena de ti, porque com certeza não terias te animado a pedir à velha Delcasse que te levasse aos fundos, um homem e essas coisas. Não, disse, ou pensou, nunca o soube bem e dava no mesmo. Não veio porque devia fazer um segredo, ou um drama por uma caixa de preservativos. Se a tivesse pedido nos fundos da farmácia, teria me traído, teria sido tão cúmplice. Provavelmente dentro de algumas semanas teria de repeti-lo, e isso não. Roberto, uma vez passa, agora cada um para o seu lado. Realmente não voltarei a te ver nu nunca mais, filhinho. Esta foi a última vez. Sim, a caixa de 12, senhora. A senhora os deixou completamente gelados, disse a empregada jovem que morria de rir pensando nos clientes. Eu notei, disse você tirando dinheiro, mas isso não é coisa que se faça realmente. Antes de se vestir para o jantar, pôs o pacote sobre a tua cama e quando voltasse do cinema correndo, porque já era tarde, viste o vulto branco contra o travesseiro e ficaste de todas as cores e o abriste. Então, Denise, mamãe, deixa-me entrar, mamãe. Encontrei o que tu, decotada muito jovem, em seu vestido branco. Ela te recebeu olhando pelo espelho, através de algo distante e diferente. Sim, e agora arranja-te sozinho, neném, mas não posso fazer por você. Estava acertado há muito tempo que não te chamaria nunca mais de neném. Compreendeste que cobrava, que te fazia devolver o dinheiro. Não soubeste em que pé parar. Foste à janela, depois te aproximaste de Denise e a pegaste pelos ombros, e grudaste às suas costas, beijando-a no pescoço, muitas vezes úmido e neném, enquanto você acabava de arrumar o cabelo e buscava o perfume. Quando sentiu o calor da lágrima na pele, fez uma volta inteira e te empurrou suavemente para trás, rindo sem que se ouvisse sua voz, um lento riso de cinema mudo. Tá ficando tarde, bobo. Tu sabes que a Úrsula não gosta de esperar na mesa. O filme era bom? Repelir a ideia, embora cada vez mais difícil, na sonolência, meia-noite, e um mosquito aliado ao súcubo para não deixá-lo escorregar no sono. Acendendo o abajur, bebeu um longo gole de água, voltou a deitar-se de costas. O calor era insuportável, mas a gruta deveria estar fresco, quase à beira do sono. Você a imaginava com sua areia branca, agora de verdade, súcubo inclinado sobre Lilian, de costas com os olhos muito abertos e úmidos, enquanto tu lhe beijavas os seios e balbuciavas palavras sem sentido. Mas naturalmente não tinha sido capaz de fazer bem as coisas, e quando te desses conta seria tarde. O súcubo teria querido intervir sem perturbá-los, simplesmente ajudar para que não fizessem besteira. Uma vez mais o velho costume, conhecer tão bem o teu corpo de bruços, buscando acesso entre queixas e beijos, voltar a te olhar de perto as coxas e as costas, repetir as fórmulas frente aos tombos e à gripe. Solta o corpo, não vai doer. O menino grande não chora por uma injeção de nada. Vamos. E outra vez o abajur, a água, continuar lendo a estúpida revista. Só dormiria mais tarde. Depois que tu voltasses na ponta dos pés e você te ouvisse no banheiro, a borracha apenas estalando, o murmúrio de alguém que fala em sonhos ou que se fala procurando dormir. A água estava mais fria, mas você gostou da sua lambada amarga. Nadou até o espigão sem se deter. De lá viu os que chapinhavam na margem. A ti que fumavas ao sol sem muita vontade de entrar. Descansou e já de volta passou por Lilian, que nadava devagar, concentrada no estilo, e que lhe disse um olá que parecia ser a sua máxima concessão aos adultos.
Tu, em troca, te levaste de um pulo e envolveste Denise na toalha, preparaste para ela um lugar do lado bom do vento. Não vai te agradar, está gelada. Imaginei que sim. Estás com pele de galinha. Espere, esse isqueiro não funciona. Tem outro aqui. Te trago um Nescafé quentinho? De bruços, as abelhas do sol começando a zumbir sobre a pele, a luva sedosa da areia, uma espécie de interregno. Tu trouxestes o café e lhe perguntasse se voltavam mesmo no domingo ou se preferia ficar mais. Não, para quê? Já começava a refrescar. Melhor, disseste olhando para longe. Voltamos e não se fala mais disso. A praia é boa para uns 15 dias, depois chateia. Esperasse, claro, mas não foi assim. Só sua mão veio acariciar teus cabelos levemente. Me diz uma coisa, Denise. Não, fique assim. Shh. Se alguém tem algo a dizer, és tu. Não me transforme numa aranha-mãe. Não, mamãe, é que não temos nada para nos dizer. Sabes que eu fiz por Lilian e não por ti. Já que te sentes um homem, aprende a te governar sozinho agora. Se a garganta do neném está doendo, ele já sabe onde está o remédio. A mão que te havia acariciado os cabelos escorregou por teu ombro e caiu na areia. Você marcara duramente cada palavra, mas a mão tinha sido a invariável mão de Denise. A pomba que afugentava as dores, dispensadora de cosquinhas e carinhos e algodões e água oxigenada. Também isso precisava acabar mais cedo ou mais tarde. Soubeste-o como um golpe abafado. O limite extremo devia cair em uma noite ou uma manhã qualquer. Tu tinhas feito os primeiros gestos da distância. Fechar-se no banheiro, trocar de roupa sozinho, gastar longas horas na rua. Mas era você quem faria chegar ao limite extremo em um momento que talvez fosse agora. Essa última carícia em tuas costas. Se a garganta do neném está doendo, ele já sabe onde está o remédio. Não te preocupes, Denise, disseste obscuramente, a boca quase tapada pela areia. Tu te preocupes por Lilian. Não quis, sabe? No fim não quis. Essa menina é muito boba. Você se levantou enchendo os olhos de areia com a brusca sacudida. Viste, entre lágrimas, que sua boca tremia. Já te disse que chega, estas... Estás me ouvindo? Chega, chega! Mamãe! Mas ela te virou as costas e escondeu o rosto com o chapéu de palha. O íncubo, a insônia, a velha Delcasse, era para rir. O limite extremo. Que limite? Que extremo? Um dia desses, ainda é possível que a porta do banheiro não esteja fechada e você entre e te surpreenda nu, ensaboado e de súbito confuso. Ou ao contrário, que tu a fiques olhando na porta quando você sair da ducha, como em tantos anos se haviam olhado e brincado enquanto se secavam e se vestiam. Qual era o limite? Qual era realmente o limite? Olá, disse Lilian, sentando-se entre os dois.